Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre o aquecimento global referente ao aumento anormal da temperatura média global que foi registrado nas últimas décadas. Esse fenômeno está associado principalmente ao comportamento induzido pelo homem. O aquecimento global refere-se teoricamente ao aumento recente da temperatura média global causado por práticas humanas, mas há discordância na comunidade científica sobre isso. A principal causa desse problema climático global é a amplificação do efeito estufa. Este é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido, e é agravado pela poluição do ar causada por práticas humanas. Formalmente, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas é o principal órgão responsável pela organização e divulgação de pesquisas sobre o aquecimento global. Para o IPCC, o problema em questão não deve sequer ser motivo de discussão em termos de sua existência ou não, pois, segundo ele, é mais do que comprovada a série de mudanças climáticas ocorridas nos últimos tempos e a participação do ser humano nesse processo. Dados levantados por cientistas vinculados ao IPCC afirmam que o século XX, em razão dos desdobramentos ambientais das revoluções industriais, foi o período mais quente da história desde o término da última glaciação, com um aumento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o planeta. Ainda segundo o órgão, as previsões para o século XXI não são nada animadoras, pois haverá elevação de mais 1 grau Celsius, em caso de preservação da atmosfera, ou de 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius, em um cenário mais pessimista e que apresenta maior poluição. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas, para a maioria dos cientistas, com as práticas humanas realizadas de maneira não sustentável, ou seja, sem garantir a existência dos recursos e do meio ambiente para as gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio natural, como a poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. O desmatamento de áreas naturais contribui para o aquecimento global na medida em que promove os desequilíbrios climáticos causados pela remoção da vegetação que funciona para controlar os padrões de temperatura e precipitação. Por exemplo, a floresta amazônica é uma importante fonte de umidade atmosférica e, segundo estudos do chamado Rio Voador, controla melhor a temperatura e a frequência constante de precipitação em grande parte do continente sul-americano. Olhando para essas dinâmicas globalmente, pode-se concluir que o desmatamento contribui para o aumento das temperaturas médias e diminuição da precipitação em alguns locais. Outra causa da mudança climática é a emissão dos chamados gases de efeito estufa. Os gases mais importantes são dióxido de carbono, produzido principalmente pela queima de combustíveis fósseis; gás metano, produzido pela pecuária, queima de combustível e biomassa e aterros sanitários controlados; óxido nitroso, fabricado em fábrica; além de gases de flúor, como hidrofluorcarbonetos e perfluorcarbonetos. A poluição da água também é um fator relacionado ao aquecimento global. O oceano possui organismos, fitoplâncton e algas, que absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Portanto, a destruição de seu habitat também pode ter um impacto direto na dinâmica atmosférica global. Os efeitos do aquecimento global são multifacetados e podem afetar a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Uma das primeiras coisas a mencionar é o derretimento das calotas polares como resultado do aquecimento global. Como resultado, os habitats de algumas espécies animais tornam-se cada vez menores, especialmente no Ártico, levando a problemas ambientais de natureza ecológica. Muitos cientistas também acreditam que essa seja a causa do aumento do nível do mar, mas o fenômeno está relacionado ao derretimento do gelo na Antártida e na Groenlândia. Como já mencionado, outro efeito potencial é o aumento da temperatura. A água disponível está se tornando cada vez mais escassa em diferentes partes do mundo, pois muitas espécies estão ameaçadas de extinção e a ocorrência de secas prolongadas é cada vez maior. Esse tipo de situação afeta o fornecimento de recursos naturais aos organismos e a manutenção da cadeia alimentar.
Com o aquecimento global, fenômenos cíclicos e anomalias climáticas como o El Niño estão aumentando, especialmente secas severas em muitas partes do mundo. De qualquer forma, ainda não há um consenso concreto sobre os eventos causados pelo aquecimento global, com tufões e furacões ocorrendo com mais frequência ou aparecendo em áreas antes raras. Além disso, os desequilíbrios climáticos também levaram ao aumento da ocorrência de tempestades em certas regiões, que passaram a sofrer muito com esse tipo de problema. O efeito estufa é o fenômeno natural que torna a Terra habitável. Isso é para manter a temperatura média da Terra e evitar que o calor seja totalmente irradiado para o espaço. Desta forma não há grandes amplitudes térmicas, flutuações de temperatura, entre o dia e a noite. A maior parte da energia solar emitida pelos raios solares que atingem a superfície da Terra é absorvida antes de ser irradiada para o espaço. Quando esse calor retorna ao espaço, os gases presentes na atmosfera impedem que todo o calor seja removido, evitando que a temperatura média da Terra caia significativamente. Os gases responsáveis pelo efeito estufa são vapor de água, clorofluorcarbonos, ozônio, metano, dióxido de carbono e óxido nitroso. No entanto, as concentrações desses gases, principalmente o dióxido de carbono, na atmosfera aumentaram significativamente nas últimas décadas. Essas emissões de gases são principalmente devidas a atividades humanas. Segundo alguns estudiosos, essa concentração de gases de efeito estufa tem causado mudanças na dinâmica do clima da Terra. Nas últimas décadas, observou-se uma relação entre o aumento dos gases de efeito estufa e o aumento das temperaturas globais. Segundo o IPCC, as temperaturas globais aumentaram cerca de 0,85 graus Celsius nos continentes e 0,55 graus Celsius nos oceanos nos últimos 100 anos. É válido ressaltar que essa correlação não é unanimidade entre os estudiosos, visto que muitos desacreditam que o aumento desses gases tenha agravado o aquecimento global. Para alguns, esse aquecimento elevado constitui apenas uma fase de variação da dinâmica climática da Terra. Não é consenso na comunidade científica a ocorrência do aquecimento global, nem mesmo as suas causas. Para muitos, o aquecimento global, que seria uma farsa, não se baseia em fatos verdadeiramente científicos, causando certo alarmismo que não se justifica. Em algumas posições, a existência do problema é até admitida, mas não tomada como um efeito das ações antrópicas. Em outras perspectivas, não estaria acontecendo um aquecimento da Terra, mas sim um resfriamento rumo a uma glaciação. Os chamados céticos de clima consideram que o gás carbônico não gera efeitos conclusivos sobre o clima, principalmente no sentido de intensificar o efeito estufa. Além disso, mesmo que esses efeitos climáticos ocorressem pelos gases estufa, eles seriam mínimos, pois os principais reguladores do clima em ordem global são os raios solares e os oceanos. As linhas de argumentação também se baseiam em contestações de alguns dos elementos acima explicados, como a suposta elevação dos oceanos, que teria ocorrido menos do que se pensa e seria causada por outros fatores, tais como a órbita terrestre e lunar, e também os dados fornecidos pelo IPCC, que, segundo alguns autores, teriam um rigor científico questionável. De toda forma, independentemente da existência ou não do aquecimento global, é possível concluir que se deve preservar o meio ambiente ao máximo, principalmente com a redução da poluição e do desmatamento, bem como com a preservação dos recursos hídricos. Afinal, o clima não é o único afetado pelas práticas predatórias geradas pelas atividades antrópicas, que podem acarretar problemas de saúde, falta de água e recursos, entre outras. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações. Até o próximo vídeo.